Vamos lá, seguindo sobre eleições e sabatinas, agora a vez da sabatina da CNA, Confederação da Agricultura e da Pecuária. Hoje teve mais um importante evento com os presidenciáveis. Participaram Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, Álvaro Dias e Marina Silva. 2 não participaram, convidados não foram: Jair Bolsonaro e Ciro Gomes. O tucano parecia um dos mais engajados, falou em defesa da propriedade rural e prometeu cobrar dos governadores o cumprimento das decisões de reintegração de posse. Alckmin saiu em defesa, olha só, até do porte de arma. Aliás, ele estará hoje à noite na bancada do Jornal Nacional. Marcelo Madureira, vamos girar a roda agora com você. Pois é. Hoje o Alckmin, vamos ver o que ele preparou, né? Porque senão é aquele negócio, 25 minutos de Alckmin, do Alckmin assim, cowboy, né? Sem gelo, pô, bota qualquer um para dormir, né? E haja número. É um Valium na veia. Eu acho que essa é a primeira grande questão aí que a gente vai ver. E o Alckmin é um cara que, por outro lado, ele é difícil de você encostar ele na parede. Ele não tem aquele perfil tipo Ciro Gomes, tipo Bolsonaro, tipo pavio curto, esquentado, com propostas assim mais, digamos assim, mais radicais, mais polêmicas. Aliás, eu queria só aproveitar para botar minha colherzinha, né, ainda no Bolsonaro. A Vera falou muito bem. O Bolsonaro, ontem, ele poderia ter preparado um discurso, por exemplo, para se aproximar mais do eleitorado feminino. Ele dizer, olha, as pessoas falam muito que eu sou assim, sou assado, mas eu não sou assim. Ele poderia ter revertido muita coisa. Mas sabe o que é o problema, Vera? Que o Bolsonaro é oco feito um pau podre. Ele não tem nada por dentro, é só casca. Ele não tem condição nenhuma, ele não conhece, ele não sabe nada sobre nada. Essa que é a questão. Ele só fica na zona de conforto porque isso, ele fica em cima daqueles pontos ali que ele está acostumado, deve estar até viciado, ele já sabe o que vão pegar. É a questão da homofobia, é do kit gay, é do negócio das mulheres. Ele poderia reverter tudo isso e mostrar, digamos assim, um Bolsonaro preparado, um Bolsonaro sabendo para onde o Brasil tem que ir, um Bolsonaro até paz e amor, mas não. Mas é aquela história, da onde menos se espera é que não sai nada mesmo de lá. Hoje, né, o Geraldo Alckmin tem esse desafio, né, de nos manter acordados durante 25 minutos, né, e eu fico curioso de saber qual que é a pauta que a Renata Vasconcelos e o Bonner, a equipe do Jornal Nacional, prepara para ele. Eu fico, por exemplo, preocupado, que já que eu vou assistir e não quero dormir, esse caminhão de números que o Alckmin tem na algibeira sempre, é que ele vai despejando, que a ideia é mostrar eficiência, conhecimento, gestão, mas acaba sendo, no final, uma coisa muito uma sensaborria só, uma coisa sem graça, chata, né? Como disse o professor Boris Fausto, né? O problema do Alckmin é a aritmética dele, né? Isso aí é muito ruim para a candidatura, para uma campanha, né? Ele precisa emocionar o eleitorado, né? Emocionar em torno das propostas, né? Eu acho que isso, por exemplo, os outros candidatos, o Bolsonaro por incapacidade, né? O Ciro Gomes talvez porque também aceita qualquer provocação. Mas basicamente, né, eu estou curioso para ver hoje, né, até eu vou tomar um café sem açúcar para ver se não durmo. Carlos Andreasa, e aí, o que esperar de Geraldo Alckmin na bancada do Jornal Nacional, hein? Ainda mais num dia depois do Bolsonaro, que tanto repercutiu nas redes sociais. Pois é, Silvio, é o anticlímax, né? Posso te garantir. É o anticlímax. Você vê que nem a gente quer aqui falar sobre o Geraldo Alckmin. A gente quer ainda falar sobre a entrevista do Jair Bolsonaro, que não termina. E o próprio Alckmin, cercado de assessores, auxiliares,
não consegue criar uma pauta própria. Não consegue fazer uma manchete. Quando o Alckmin dá manchete, é manchete do Jair Bolsonaro. Ele vai no setor rural, circula no setor agro, e está lá repetindo o mesmo discurso do Bolsonaro. É um sinal de resiliência do outro, de como o Bolsonaro consegue pautar o debate público. E aí, uma outra discussão secundária é a qualidade dessa pauta, porque até recepção em aeroporto virou pauta do debate público brasileiro, é um negócio muito rasteiro, mas o fato é que quem está pautando é o Jair Bolsonaro. Então a gente chega hoje à entrevista do Geraldo Alckmin com a expectativa de ser uma coisa cansativa, enfadonha, com aquele latim dele de sempre. Renda, emprego, renda, emprego, renda, emprego. Quando o sujeito precisa entender que para ter renda e emprego tem de estar vivo. Então a principal matéria de debate público hoje é a segurança pública. O sujeito governou São Paulo 76 anos. Não tem o que apresentar? E os números sobre mortes de 100 mil homicídios? Sobre 100 mil homicídios? Os números que ele tem para apresentar, não apresenta, não consegue apresentar. O que esperar da entrevista do Geraldo Alckmin hoje? Vera, repasso então a pergunta do Andreas. Você tem algum bastidor? Eu acho que não vai nem dar para dizer que ele vai falar de números e de latim, porque eu acho que ele vai ficar sambando na mesma frigideira. Ele vai ter de falar de Paulo Preto, vai ter de falar de Aécio, vai ter de falar do Lawrence, que está preso, vai ter de falar do seu depoimento recente no Ministério Público, que o investiga pelo Caixa 2 ali da Odebrecht. Eu acho que as questões vão girar muito em torno disso, até por uma questão de isonomia ali com os outros candidatos. E porque agora, até para o bem e para o mal, o Jornal Nacional criou um modelo para si, para essas entrevistas. Então não vai poder fugir muito disso, de pegar naquilo que é o calcanhar de Aquiles de cada um dos candidatos. É o melhor modelo ou não? É o modelo desta entrevista. Para isso existem vários tipos de debate. E houve um hoje na CNA, que é a Confederação da Agricultura, ao qual compareceram o Geraldo Alckmin, a Marina Silva, o Meirelles, mas não compareceu o Jair Bolsonaro, que tem um forte apoio e apreço do setor agro. Não compareceu, por quê? Porque iria ser discutida uma pauta densa de questões técnicas, questões econômicas, questões políticas envolvendo a questão do agronegócio. Foi discutido inclusive por uma candidata que não é da preferência do setor rural. Marina Silva foi lá, teve coragem, foi lá, discutiu a pauta, por exemplo, dos defensivos agrícolas. Diante daquela plateia, disse que para ela não é bom flexibilizar essa legislação, uma vez que países, e deu argumentos econômicos e não argumentos marineiros, uma vez que países compradores de insumos agrícolas do Brasil, como Europa, Estados Unidos e outros, vedam alimentos que sejam produzidos com algumas das substâncias que se quer adotar no Brasil. Saiu de lá aplaudida, numa coisa contraintuitiva do que era se esperar. Recebeu a pauta, disse que o Brasil não está em pior situação econômica graças ao agronegócio, fez uma concessão ali a importância do agronegócio na pauta econômica brasileira. Então, nesses momentos, o debate programático de fato avança, quando você contrapõe diferentes e consegue extrair algum consenso, Silvio. É disso que nós falamos aqui nesse programa, não de lacração de um lado, ideias rasas de outro, aprofundamento das ideias. Não acho que o Geraldo Alckmin terá essa oportunidade, e acho que ele também perdeu uma oportunidade lá na CNA de questionar o Jair Bolsonaro de quem ele precisa tirar votos para ir ao segundo turno pelo fato de não ter ido. Não o fez. Seus adversários queriam que ele fizesse. Escrevi sobre isso na pesquisa, na coluna. Não o fez. Quem passeou bem à vontade ali pelos bastidores, e aí sim foi bastante festejada, foi sua vice, Ana Amélia.